Meus queridos amigos, minhas amigas, a derrocada da civilização ocidental e a Conferência sobre as Mudanças Climáticas de Paris. Estão tendo lugar, neste momento, as reuniões preparatórias para a próxima Conferência Mundial, que será realizada em Paris, sobre o clima, a COP21, que reunirá cerca de 190 países para debruçar-se sobre as mudanças climáticas e sobre o que poderá acontecer ao planeta Terra e a seus habitantes, a nós, uma ameaça que se aproxima e cujos contornos e consequências a cada dia se tornam mais graves, à medida em que avançam os estudos e chegam a conclusões quase unânimes institutos e cientistas respeitáveis de todo o mundo. Espera-se dessa conferência que tais estudos encontrem ali ressonância e que dos debates surja um novo acordo capaz de ir além do Acordo de Kyoto, afastando essa ameaça que já não é uma ameaça de ambientalistas sonhadores, mas um fato real que se confirma a cada dia, não só através dos referidos estudos, mas pelo que vem acontecendo na Terra, a poluição, os buracos de ozônio crescendo, a diminuição das águas, o degelo das regiões polares, o aumento da temperatura e dos desastres naturais, como cheias devastadoras que acontecem em várias partes do mundo, secas prolongadas e desertificação, enfim. Aí estão dezenas de sinais, não apenas visíveis, mas quem não for cego ao que está acontecendo, mas apontados nas mais responsáveis pesquisas de órgãos ambientais e de monitoramento climático. O que está acontecendo? Coincidentemente, minha prima lá de Vittorio Veneto, na Itália, a Eliana, presenteou-me um livro que ainda não se encontra traduzido em nossas livrarias, Il crollo della civiltà occidentale, ou para usar o português, a derrocada da civilização ocidental. Ou para usar ainda o termo e o alerta frequentemente em nossas redes sociais em torno da proposta nossa por uma civilização participa solidária, podia ser traduzido também como a ruptura da civilização. Não estamos sozinhos. O livro tem como autores dois respeitáveis cientistas, a professora Naomi Oreskes, que pesquisa e leciona na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a disciplina História da Ciência e as Ciências Planetárias, e o historiador e engenheiro Eric Conway, que trabalha na NASA. Para expressar seu alerta sobre as mudanças climáticas e suas consequências, os dois autores se colocam como sendo historiadores pelo ano 2300, fazendo uma análise, veja que posição interessante, sobre o que aconteceu no planeta Terra 200 anos antes, ou seja, pelo fim do século XX e durante o século XXI, ou seja, nesses tempos que estamos vivendo. Diante das consequências das mudanças climáticas já acontecidas nesse período, a questão que os futuros historiadores cientistas se colocam, ou nos colocam, é a seguinte: se os chefes de Estado da época, lembremos-nos que estão falando em 2300, se os chefes de Estado da época, os cientistas, os empresários, as organizações nacionais e internacionais sabiam o que estava acontecendo, sabiam as consequências do que estava acontecendo e sabiam o que devia ser feito
para evitar que acontecesse, por que nada fizeram para evitar que tudo acontecesse? Quero dizer que essa é uma pergunta terrível, que é feita ou que será feita pela história no futuro à nossa geração, aos governantes, aos cientistas, às universidades, aos órgãos internacionais, enfim, a toda a sociedade de nosso tempo. Pergunta cuja resposta só pode ser a condenação pela inércia, pelo comodismo, pela prevalência do jogo de interesses individuais ou dos interesses corporativos, não só dos grandes e dos poderosos, mas de cada um de acordo com suas possibilidades, em fazer alguma coisa para que a ruptura, a tragédia anunciada fosse evitada. Qual a tragédia ou a ruptura acontecida, segundo os autores de A Derrocada da Civilização Ocidental? Ou qual a tragédia ou a ruptura que nos espera nos próximos anos, caindo sobre nossa idade madura, sobre nossa velhice, ou sobre a geração de nossos filhos e netos, se não formos capazes de reverter esta tendência suicida? Pela especialidade de seus atores, o livro se concentra nos efeitos climáticos, na mudança dos regimes dos mares, das águas, da superfície da terra, do ar e de outros aspectos físicos. Mas voltam-se também para as consequências humanas, sociais e individuais da catástrofe, por suas consequências da perspectiva dos historiadores do futuro ou na nossa perspectiva, que atingirão a própria civilização. Parece-me desnecessário registrar a coincidência dessas análises com as análises repetidas em nossas reflexões referentes às propostas por uma civilização participativa e solidária, as ameaças de ruptura que pairam sobre a civilização e a urgência de uma transformação de dimensão civilizatória, global, e não apenas física ou climática, ou de qualquer outra dimensão apenas setorial. Não. Mais uma vez digo, não estamos sós. Por mais que tantos as universidades e tantas outras organizações sociais que poderiam fazer alguma coisa, ou fazer muito, cada uma de acordo com sua dimensão, repito, não ouçam os clamores do mundo, ou não entendam, ou os ouvindo e entendendo, não se movem, ausentes ou absorvidas pela mediocridade de ver o dia e somente o dia a dia. O livro narra que nesse período, fins do século XX e até meados do século XXI, em consequência do efeito estufa, o clima do planeta aumentara muito mais do que os 2 ou 3 graus já denunciados pelos cientistas, chegando a 5 graus num primeiro momento, lá pelo ano de 2060, e ultrapassando a 8 graus em seguida, o que provocou a derrocada das calotas polares, causando, entre outros efeitos, a elevação dos mares, submergindo todas as áreas que se situavam abaixo dessa altitude, enquanto enormes áreas de vários continentes se tornaram desertas, diminuindo significativamente a produção de alimentos e fazendo crescer tragicamente a fome no mundo. Os mapas contidos no livro mostram que ficariam submersas, ou que ficaram submersas na visão da história, quase todas as áreas que formam os chamados Países Baixos na Europa, o que era a Holanda, parte da Bélgica, da Dinamarca,
praticamente todo o território de Bangladesh e parcelas dos países do Sudeste Asiático, parte do Vale do Mississippi, quase toda a Península da Flórida, áreas ribeirinhas da Amazônia, a ilha de Manhattan, onde se situa Nova York, reduzida a um pequeno quadrilátero na área central. Mais de 1 bilhão de pessoas tiveram que ser deslocadas, não só dessas regiões, mas de todas as áreas litorâneas. As condições sanitárias, as condições climáticas, completamente modificadas, causaram a morte, o desaparecimento de mais da metade das espécies animais e vegetais. Novas doenças apareceram em consequência dessas mudanças, dizimando metade da espécie humana, repetindo de outra forma o que acontecera na Idade Média, quando a peste negra matara metade da população então existente. Agora, como naquela época, os cientistas temeram pela extinção da espécie humana. Alguns têm me perguntado como seria a ruptura a que me refiro frequentemente em meus livros, como uma ameaça que paira sobre a civilização. Respondo sempre que não sei, que não sou profeta, nem adivinho, mas os cientistas historiadores, a partir de dados de suas especialidades, colocando-se ficcionalmente após a ruptura, descreveram que pode ser assim como acabei de transmitir. A dessa derrocada, segundo eles, no mesmo livro, veio a partir da virada do século XXI para o século XXII, com a descoberta de alternativas tecnológicas para reverter o processo. Talvez seja possível, mas a humanidade terá pago, por essa demora, o preço que descreveram, e aqui me refiro também em nossas reflexões. Enfim, quero lembrar que isto tudo não foi escrito por nenhum ambientalista romântico, também não foi por nenhum romancista de ficção, mas por 2 cientistas, uma professora da Universidade de Harvard, em parceria com um engenheiro da NASA, ambos dedicados aos estudos referentes às questões ambientais, às mudanças climáticas, em mais um alerta para a humanidade. Devo acrescentar que nessa semana passada ainda, a ONU divulgou um novo relatório referente às mudanças climáticas, alertando que ainda que os chefes de Estado adotem as medidas em debate hoje, voltadas à diminuição do efeito estufa, ainda assim não seriam suficientes para afastar a ameaça do aquecimento global com todas as suas consequências. Relatório da ONU da semana passada. Também esse documento não foi subscrito por nenhum ambientalista romântico ou por nenhum romancista de ficção, mas deve pairar no ar para minha reflexão, para a sua reflexão, meu querido amigo, minha querida amiga, para a reflexão dos líderes mundiais, especialmente reunidos na COP21 em Paris, e de todos aqueles que detêm parcela, não importa se mínima ou máxima, sobre o futuro do planeta, nossa casa comum. Deve ficar no ar a pergunta dos autores do livro A Derrocada da Civilização Ocidental. Se os chefes de Estado da época, os cientistas, os empresários, os organismos nacionais e internacionais sabiam o que estava acontecendo, sabiam o que viria a acontecer e sabiam o que deveria ser feito para que não acontecesse, por que nada fizeram para evitar os acontecimentos? Aqui fica, querido amigo, querida amiga, a pergunta para seu acesso
compartilhamento e difusão. Acesse, compartilhe nosso site, nossa página ou nosso grupo no Facebook, por uma civilização participativa e solidária. Um grande abraço. Solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, a solidariedade.